Entregue seu coração a Deus agora e cante conosco. A Fabiana vai usar um e o Léo vai usar outro. Não, por exemplo. Tá sem som já? Ainda não, o Matheus foi lá. Som, um pouquinho. É. Só aumentar, ele já está aberto. Pode aumentar, Matheus. Som. Bass. Som. Teste. Pode aumentar um pouquinho, Matheus? Som. Aí, tá bom. Valeu. Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Oh, que coisa boa estarmos na casa do nosso Deus, do nosso grande Deus. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Cântico conhecido, eu convido você a declarar isso. Grande é o Senhor. Vamos juntos? Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Um pouquinho mais alto, gente. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer? Vamos? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cantar as maravilhas deste Deus, declarar que esse Deus é grande, é muito, muito bom. Nós vamos dar glórias a Ele então. Também outro cântico conhecido, glória para sempre. Não é glória para sempre, é cantar ao Senhor. Eu sempre faço isso com o Léo. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Vamos de novo? Cantar, só vocês. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade
majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Amém. O primeiro cântico que nós cantamos aqui fala da grandeza de Deus, mas fala das maravilhas que Deus faz. Não é isso que nós declaramos aqui, que nós cantamos. E logo assim que eu cheguei, eu vi aqui a Leonara. Falei, Leonara, você viu que andou vendo por aí que a gente andou orando por você, por vocês? Ela falou assim, sim, vi. E a sua mãe? Tá bem, tá vindo. Falei, opa, que joia. Tá ali a Delisete. Eu sei que o Maurício tá ali com o sorriso ali escondido atrás da máscara ali, feliz da vida. A Delisete passou quanto tempo no hospital, Delisete? 17 dias no hospital. E a família aí na preocupação, nós oramos. E vocês, sabem o que vocês viveram lá, não é? Privilégio de estarmos juntos aqui. A gente vai agradecer a Deus por isso, por você estar aqui com a gente, por aquilo que Deus faz sempre na vida do seu povo. Vamos orar, gente? Fechar os olhos. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta manhã de domingo, quando entramos na tua casa, para louvarmos o teu nome, para declararmos as suas maravilhas, para expressar assim a nossa fé, a nossa gratidão ao Senhor, a nossa exaltação ao teu nome, pelos teus maravilhosos feitos, pelas bênçãos do Senhor. O fato de estarmos aqui nesta manhã é prova de que a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, uma vez se renovou nesta manhã. É assim que a tua palavra diz que acontece. As suas misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a tua benignidade. Assim, Senhor, aceite o nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor. Aceite o nosso culto, a nossa adoração a Ti. Obrigado, Deus, por estarmos na Tua casa. Obrigado por Tua igreja que se reúne, ó Deus, nesta manhã. E te agradecemos, ó Deus, por cada vida, por cada filho do Senhor aqui, em especial pela vida da Delisete, pela presença dela, pelo retorno dela aqui na igreja. Graças te damos, Senhor, porque podemos dizer, juntamente com a família da Delisete, que até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres. Graças te damos, porque o Senhor não nos abandona. E agora, Deus, nesta manhã de leitura da Tua Palavra, de estudo, nós pedimos também, ó Deus, o ministrar do Senhor, através da vida do Léo, que o Senhor o use, ó Deus, que o Senhor transmita a mesma mensagem que o Senhor já colocou no coração dele, que o Senhor fale ao nosso coração, fale ao coração das crianças, através da Ilane, das professoras, que seja um tempo, ó Deus, de ministrar da Tua Palavra também, nas nossas vidas. Nós precisamos do alimento espiritual que o Senhor nos dá. Assim, ó Deus, nós louvamos, bendizemos o Teu nome, te agradecemos essas bênçãos e te pedimos essas outras em o nome de Jesus. Amém. Amém. A você que participa conosco pela internet, através das nossas redes sociais, Deus abençoe a sua vida. Participe. Você, tendo criança, você vai perder, porque não vai dar para a gente transmitir a lição que será ministrada para as nossas crianças. Oi? Ah, ok. A Fabi é que vai dar as coordenadas para a gente aqui, senão não sobra nada para a Fabi falar aqui depois. Aqui. Não, tudo bem. Então você que tem criança, não trouxe a criança, dá para transmitir aí também a lição das crianças? Hoje não vai dar, o que será transmitido aqui, o que será transmitido é a lição do Léo, aqui com os adultos, mas as crianças estarão já novamente, agora em classe, e num momento muito especial, também preparado para elas. Você precisa dar o seu nome, dar o nome dos seus filhos para poderem participar, mas não deixe de participar. Fabiane, antes de você não me dar a palavra no final, eu já faço de uma vez. Logo à noite nós teremos Santa Ceia.
ministração da Santa Ceia aqui no templo, logo mais à noite. Se você não deu o seu nome, até a hora que eu saí para cá, ainda tínhamos vagas para podermos participar juntos do culto logo mais à noite. E eu passo a palavra para a Fabiane, que fará aqui a superintendência. Então, o microfone ali para você, Fabi. Bom dia, irmãos. Muito bom estar aqui. Eu ainda não tinha vindo participar, né? Estamos em família, vendo pela internet, como deve ter várias famílias aqui nos assistindo. Hoje nós vamos ter, as crianças vão ficar, algumas vão na praça com a tia Elaine, até 11 anos, a classe dela, e algumas com a tia Jeane ali fora. E nós vamos continuar a estudar com os professores em classe única, como nós não estamos dividindo por causa da nossa situação, né? E nós estamos estudando a prática da fé cristã. Nós tivemos aqui o Samuel, depois o pastor, o presbítero Wanderson, e hoje nós temos o nosso professor, o Leonardo Terra. Quem ainda não teve o prazer de ouvi-lo, hoje vai ser o dia, porque ele é professor dos nossos adolescentes, né? Então, tem muitos adultos aqui que passou dessa fase e não pegou o Léo. Né? Então, hoje é com o Léo. E nós queremos também falar que todos aqui que quiserem vir, dar o nome e também esqueci o que eu ia falar. Então, sejam bem-vindos, vamos ter um bom estudo, tá? Que Deus abençoe, Léo, e depois nós faremos o encerramento, tá bom? As crianças já podem sair, tá? Um de cada vez, aí. Eu esqueci, a Sandra não está aqui hoje porque ela isso que eu queria falar, que eu tinha esquecido. A Sandra não está hoje, é que ela pegou esse período de recessozinho, né, e está fazendo um passeio, tá bom, gente? Bom dia, todo mundo. Sem dúvida nenhuma, é um motivo de bastante alegria estar aqui, mas, ao mesmo tempo, acho que alguns de vocês já estão percebendo que eu estou um pouco nervoso. É complicado estar aqui, mas espero que Deus fale aí ao seu coração, da mesma maneira que falou comigo quando eu estava pensando no que falar. Então, eu lembrei da história, né, do bom samaritano. Então, é uma pergunta interessante, né? Quem é o meu próximo? É uma lição sobre amor. O conto do bom samaritano, registrado lá em Lucas 10, do 30 ao 37, é sem dúvida uma das parábolas mais conhecidas por todos nós, e por causa dessa história, quando você é chamado de bom samaritano, você sabe que isso é um elogio muito nobre, porque significa que você é uma pessoa generosa, uma pessoa que se sacrifica em prol dos outros, independente de quem seja esse outro, né? Então, a questão aqui que eu quero falar é que, por ela ser tão conhecida, às vezes a gente corre o risco de não pegar a lição central que Jesus estava tentando passar ali, e a gente pega as implicações secundárias, né, e esquece da lição central. A verdadeira mensagem que Jesus estava passando ali, ela passa a se tornar mais evidente quando a gente já presta atenção logo no contexto imediato que estava se passando em Lucas 10, sabe? Jesus, ele conta uma parábola para um perito da lei, um legalista, um cara religioso, né, que tentou diminuir a força da lei, sabe, com uma análise exagerada da palavra próximo. Pode passar o slide aí, por favor? Então, assim, o contexto que estava se passando lá naquela época é o seguinte: Jesus, ele estava na Galileia, no seu ministério,
E aí, logo nos primeiros versículos, ele já envia 70 dos seguidores que estavam ali com ele, em uma missão de levar o evangelho a Galileia. E logo depois, um pouco mais para frente, a gente vai perceber que ele condena as cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, né? E esse discurso profético de Jesus, ele acabou irritando ainda mais os líderes religiosos que ali estavam. E a essa altura, um especialista da lei, né, ele deu um passo à frente e fez uma pergunta a Jesus sobre a vida eterna, com a qual ele pretendia envergonhar Jesus, ok? Pode passar aqui, quer? E Lucas, ele relata esse diálogo, né? Então vamos lá. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Gente, as escrituras aqui, elas fazem questão de destacar a falta de sinceridade desse homem. Sabe, não era uma pergunta sincera de alguém que estivesse disposto a aprender, sabe? Era uma prova, era uma pegadinha, sabe? Uma tentativa de confundir Jesus com um dilema moral, um paradoxo onde não existia uma resposta muito clara, sabe? Como acreditava essa lista, sabe? E essa era apenas a primeira de uma série de perguntas que ele pretendia fazer para Jesus, que a gente vai ver, né? Onde a sua intenção era clara. Ele queria tentar envergonhar Jesus e impressionar a multidão com as suas faculdades, sabe? Com as suas especialidades em alguns detalhes teológicos da lei. Então, pode passar aí, por favor. Então, assim, apesar dessa motivação má do especialista, a primeira pergunta que ele fez é uma boa pergunta. Bom, para falar a verdade, eu acho que é a melhor pergunta que pode ser feita e respondida, sabe? Era uma pergunta que mantinha ocupado a mente daqueles que se aproximavam de Jesus, sabe? Para aprender dele. Era a pergunta que pesava no coração de Nicodemos, lá em João 3, quando ele faz essa pergunta. É a mesma pergunta que o jovem rico fez lá em Mateus 19. Na verdade, essa pergunta foi feita a Jesus várias vezes e aparece em vários lugares ao longo dos evangelhos. Pode passar. E acontece que o Antigo Testamento, por que isso aí motivava essas pessoas a fazer essa pergunta? Sabe, já desde o Antigo Testamento, já existia uma promessa de uma vida eterna, né? Um reino infinito, no qual os verdadeiros fiéis viveriam na presença de Deus, no cumprimento de todas as promessas divinas. Sabe, o próprio Jesus falou muitas vezes sobre a vida eterna, né? E porque essa é a mensagem central do Evangelho, sabe? A mensagem que ele veio para proclamar, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus foi um cara que disse coisas como: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ele disse coisas como: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E assim por diante. Existem outros versículos em que Jesus fala que ele veio sim trazer a vida eterna. E acontece que a maioria dos judeus, né, aprendeu dos seus rabinos, sabe, que a partir de sua linhagem, a sua circuncisão, as suas cerimônias, suas tradições, elas lhe garantiam uma entrada para o reino eterno. Sabe? Só que era evidente, pelo que a gente lê na palavra, que existia um senso um tanto quanto inquietante, sabe? Uma incerteza em muitos corações, e por isso as pessoas frequentemente levavam essa questão para Jesus, sabe? Porque os seus próprios corações os acusavam. Sabe, porque elas temiam que, apesar das suas qualificações étnicas, as suas religiosas,
apesar daquilo que pareciam ser por fora, sabe? Elas estavam observando de fato a lei e mantendo uma fachada superficial, sabe? O problema é que a sua consciência lhes dizia que elas não eram dignas de fazer parte desse reino. Pode passar. Então, Jesus respondeu esse cara com uma outra pergunta, né? O que está escrito na lei? Como você a lê? Pode passar. Ao responder, o perito da lei, ele cita a primeira metade da passagem de Deuteronômio 6, de 4 a 5, e a segunda metade de Levítico 19, 18. E a resposta dele foi a seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o próximo como a si mesmo. Gente, esse era o resumo perfeito das exigências morais da lei, sem dúvida, porque é exatamente a mesma resposta que o próprio Jesus dá quando um outro perito da lei pergunta para ele qual é o maior mandamento da lei. Isso está registrado lá em Mateus 22. Ok? E quando ele dá essa resposta também para esse outro período, Jesus ainda diz que destes 2 mandamentos dependem a lei e os profetas. Então, é evidente, gente, que os 10 mandamentos de fato se dividem nesses 2 mandamentos, porque os 4 primeiros, eles explicam o que significa amar a Deus e honrá-lo de forma adequada, enquanto que o grupo do 5º até o 10º, ele esboça o que significa amar o próximo. Então, todo o conteúdo moral da lei se resume sim nesses 2 simples mandamentos. E aí, o homem, o Lucas 10, ele acertou em cheio: ame a Deus com todo o seu coração e ame ao próximo como a si mesmo. Se nós fizéssemos essas 2 únicas coisas com perfeição, a gente não ia precisar nem de qualquer outra regra, sabe? Todos os outros mandamentos, todos os outros preceitos morais da aliança de Moisés, eles são derivados, são explicações do que significa amar a Deus e amar ao próximo. Pode passar o slide. Então, Jesus disse ao perito da lei: poxa, você respondeu corretamente. Então, o nosso Senhor acrescentou para ele: faça isso e viverá. Aí, o que Jesus está dizendo ali? Você quer a vida eterna? Obedeça à lei. Só que tem um problema nisso, né? Porque isso nos lembra um pouco da resposta que Jesus deu até o próprio jovem rico. Isso não é evangelho, é lei. Pode passar o slide. As escrituras, elas dizem em outro lugar que ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois mediante a lei é que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Gente, na verdade, Jesus parece à primeira vista contradizer a própria essência da verdade do Evangelho, porque Paulo vai dizer aos Gálatas que sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Somos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então pode passar. Então, gente, o que está acontecendo aqui? Por que Jesus pregou a lei e não o evangelho a esse homem? É uma primeira pergunta que a gente talvez possa fazer. Eu acho que ali, gente, Jesus ele estava querendo mostrar para esse cara o espelho da lei, para esse perito da lei, esse especialista na lei. Ele queria demonstrar como é que a lei o condenava. Sabe, se o perito da lei ele fosse um homem honesto, ele teria reconhecido que não amava a Deus como devia, e ele nem mesmo amava o próximo como devia. Esse homem que era um cara imerso no estudo da lei, deveria ter se abalado com essa mensagem e dizer para Jesus: olha, se por experiência própria eu percebo que eu não consigo cumprir nem mesmo os mandamentos mais básicos da lei de Deus, onde é que eu posso encontrar redenção? Pode passar. Só que ao invés disso, ele apagou o fogo da sua consciência que estava queimando ali com a água do orgulho e da justiça própria. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Gente, ele queria convencer as pessoas de que ele era justo, mesmo sabendo que não era.
Ele queria manter a fachada, sabe? E esse era o problema com os legalistas, com os fariseus e alguns outros religiosos que constantemente desafiavam Jesus. Eles confiavam em sua própria justiça e desprezavam as dos outros. E essa era a crítica central de Jesus à religião dos fariseus. Ele disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Gente, esse legalista em particular, ele estava desesperadamente parecer bem aos olhos dos outros, independentemente daquilo que Deus pensava sobre ele. Então, em vez de fazer a pergunta que demandava, de acordo com a pergunta de Jesus, ele preferiu perguntar: quem é o meu próximo? Pode passar o slide. E aí, gente, vamos observar que, tipo assim, acima de tudo, ele já pulou a parte que diz que a gente deve amar a Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Ele já pulou essa parte. E aí, em vez disso, ele prefere discutir um detalhe técnico sobre a identidade de seu próximo. Por que ele queria fazer isso? Porque naquela época, a interpretação básica, o próprio Jesus diz isso, que eles interpretavam Levítico 19:18, ame o seu próximo como a si mesmo, eles interpretavam da seguinte forma: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Só que isso suga toda a força do mandamento, porque se você tem a liberdade de odiar o seu inimigo, então você também está livre de sua obrigação de amar qualquer pessoa que considerar um inimigo. Segundo essa interpretação, você não tem qualquer obrigação moral ou legal de amar qualquer pessoa que você não queira amar. E é óbvio aonde esse perito da lei queria levar essa conversa, gente. Ele queria conseguir apresentar uma defesa convincente para Jesus de que a noção tradicional de próximo não se aplica aos inimigos. Então, eu acho que a essa altura, Jesus já poderia ter dito: olha, eu vejo que você está excluído do reino de Deus, e voltado, sabe, para os seus ensinamentos. Podia ter deixado aquele cara lá com o seu orgulho, com sua justiça própria de lado. Só que ele demonstra uma compaixão terna com esse homem teimoso, com esse homem orgulhoso. Bom, na verdade, Jesus ele está querendo dar um exemplo do mesmo princípio que em breve ele vai ilustrar, sabe? O mesmo princípio que ele fala também lá em Mateus 5, no versículo 44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. E mesmo que esse perito da lei tenha conseguido rebater a tentativa de Cristo de convencer o seu coração, mesmo que a única motivação desse cara tenha sido elevar a si mesmo e rebaixar Jesus, lhe responde com uma gentileza, de forma paciente, desculpa. Não era uma repreensão dura que, na minha opinião, esse homem merecia. Jesus lhe conta uma história. E pode passar, e essa história que Jesus conta, sem dúvida é uma das suas mais poderosas, porque ela não se trata de uma simples lição de comportamento correto, nem de um manual sobre como ajudar os menos afortunados, apesar de certamente nos ensinar muito sobre caridade e boa educação. Ela não se trata de uma lição para crianças, de como compartilhar seus brinquedos, de ser gentil com um novo colega. Gente, pode passar, desculpa. Trata-se de uma história contada a uma pessoa religiosa, que não acreditava, era um homem orgulhoso. Era o esforço evangelístico de devolver a esse homem um senso correto de sua pecaminosidade e de sua necessidade de misericórdia. Era o apelo de Jesus a uma alma condenada, porém profundamente religiosa. Gente, Jesus queria que esse homem acordasse e reconhecesse o quanto ele estava perdido. Então, vamos à história, pode passar. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo ali, pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar, ele o viu, passou para o outro lado.
Mas um samaritano, isso, eu acho que eu pulei, né? Sacerdote, não, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Gente, nessa ocasião específica, eu não consigo imaginar Jesus contando essa história de maneira com raiva, sabe? Eu imagino Jesus contando essa história de uma forma graciosa, até mesmo amorosa. Só que o que a gente precisa lembrar é que o homem, ele estava tentando zombar de Jesus, ele estava quase que implorando por uma resposta dura de Jesus, sabe? A qual eu acho que ele responderia também de uma maneira extremamente acalorada, onde eles poderiam começar a bater boca ali, sabe? Só que Jesus conhecia um provérbio, né, de Salomão, que diz que a língua branda quebra ossos, e foi exatamente o que aconteceu aqui. Jesus conta essa história, sabe, não como se fosse um fato verídico, né? É uma parábola e um conto criado, sabe, para dramatizar de uma forma inesquecível a mensagem que ele queria plantar no coração desse legalista e, obviamente, também nos nossos corações. Então, como acontece na maioria das histórias de Jesus, nas parábolas, desculpa, a sua mensagem é uma só e é simples. Sem dúvida, existem diversos detalhes nessa história, existem implicações secundárias, só que o que realmente importa é a sua lição central, e é nela que eu quero focar aqui. Então, na história de Jesus, o previsível acontece. Não, precisa passar. Um homem que estava viajando sozinho nessa estrada, ele é assaltado por um bando de ladrões especialmente violentos, e eles não se contentaram em roubá-lo, eles deixaram praticamente nu. Não levaram apenas a sua carteira com o seu dinheiro, levaram tudo o que ele tinha. Eles o espancaram e, tendo como morto, largaram ali na estrada. Eu acho que hoje a gente diria que esse cara, sem dúvida, estava sim num estado crítico. Um homem moribundo, jogado numa estrada deserta. Agora pode passar. Então, nesse ponto dramático já da história, Jesus ele introduz um pouco de esperança. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. E a primeira vista, gente, de quem está ouvindo isso, é uma ótima notícia, porque aqui vem um servo de Deus, um homem que oferece sacrifícios para o povo no templo, sabe, um homem espiritual que deveria ser sinônimo de compaixão, sabe, ele representa o melhor dos homens. Um sacerdote com certeza conheceria a lei de Moisés em Levítico 19:18, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele deveria também conhecer os versículos do mesmo capítulo, que explicam o princípio do amor ao próximo, aplicando especificamente a estrangeiros. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Um sacerdote também deveria conhecer Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com seu Deus. Ele estaria plenamente ciente de quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. O princípio exposto em Tiago 2,13 também se encontra no Velho Testamento, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E certamente ele conhecia também Êxodo 23, 4 e 5. Se você encontrar perdido um boi ou um jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você vir o jumento de alguém que odeia, caído sob o peso de sua carga, não abandone e procure ajudá-lo. Então, segundo esse mesmo texto, gente, se a gente encontrar um jumento do seu inimigo, né, caído numa vala, a gente tem a obrigação de resgatar esse jumento, não é? Então, imagina só se a gente vê uma pessoa caída na rua, se a gente não deve ajudar. É claro que sim. Mas só que esse raio de esperança, ele não teve vida longa, né? Quando o sacerdote viu o homem ferido, ele passou
pelo outro lado, sabe? Quando eu estava estudando essa lição, um dos especialistas sobre essa passagem, ele disse que no grego, ele usa uma palavra que não encontra em nenhum outro lugar nas escrituras, né? Eu não sei falar grego, mas é antiparechomai, e esse prefixo anti, ele é bem óbvio, ele significa oposto, sabe? É uma forma verbal que significa que ele, de forma consciente, se deslocou para o outro lado, tá? Ele fez um desvio para evitar o viajante machucado, ele desviou de forma consciente desse homem necessitado. E obviamente, gente, o sacerdote, ele não tinha compaixão por pessoas de necessidade aguda, sabe? Nenhuma outra conclusão a gente pode conseguir tirar disso. Jesus já virou a pergunta do perito da lei de cabeça para baixo, porque a pergunta que o perito fez é: quem é o meu próximo? Só que essa não é a pergunta correta. Jesus está mostrando, por meio dessa parábola já, que a compaixão justa, ela não pode ser limitada, sabe? Ela não procura definir os sofredores que merecem ou não receber ajuda. As obrigações, segundo o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, ela não se define pela pergunta de quem é o seu próximo. Na verdade, é o oposto. O amor mais autêntico nos compele a amar até mesmo estranhos e estrangeiros. Sabe, o sentido pleno do segundo mandamento inclui o princípio que Jesus expõe lá de forma clara em Mateus 5,44. Devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Ele também é o nosso próximo, então a gente é obrigado a abençoá-lo, a fazer bem e orar por ele. Pode passar. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, gente. Quem é que esse sacerdote representa? Gente, esse sacerdote, ele representa qualquer um que possua conhecimento pleno das Escrituras, que conheça as obrigações da lei, que sabe que deve ajudar, mas não o faz. E na minha opinião, é muito parecido comigo. Não sei se parece com vocês. Comigo parece muito. E logo depois, o próximo versículo, ele apresenta um levita. Sabe, todos os sacerdotes, quero fazer um parênteses aqui, os sacerdotes, eles já eram da tribo de Levi, mais especificamente, eles eram da linhagem de Arão, que era um dos filhos de Levi. Quando Jesus fala que passa um levita, ele está se referindo aos descendentes da tribo de Levi, só que os que não eram da linhagem de Arão. Beleza? Então, os levitas, eles exerciam funções secundárias no templo, sabe? Alguns deles eram assistentes de sacerdotes, alguns eram membros da polícia do templo, outros cuidavam e mantinham o templo. Só que, assim, acontece que eles tinham a sua vida dedicados ao serviço religioso, então esperava-se também deles, né, assim como dos sacerdotes, que eles tivessem sim bons conhecimentos das Escrituras. Só que esse levita, quando ele se aproximou do lugar, ele agiu da mesma forma que agiu o sacerdote. Então, assim que ele viu a vítima deitada, ele foi para o outro lado da estrada, ele passou longe daquele cara. E então aqui a gente encontra mais um homem sem compaixão e amor. Anteriormente, em Lucas 10, pode passar, Jesus, ele havia feito uma oração: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois foi assim do teu agrado. Eu acredito que esses dois personagens religiosos dessa parábola, sabe, o sacerdote e o levita, representavam sim os quais Jesus estava falando aqui, que representavam os sábios e cultos, sabe, eles representavam os homens de melhor formação de sua cultura, os mais respeitados, porém, eles não conheciam a Deus. Nenhum deles estava preparado para o céu, eles eram filhos da desobediência e, portanto, objetos da ira de Deus. Eles não amavam a Deus de verdade, pois quando você ama a Deus, você guarda os seus mandamentos. Também não amavam os seus próximos, pois quando eles se viram diante de uma necessidade real e urgente, tiveram a oportunidade de demonstrar amor, mas eles se recusaram.
Gente, isso são ilustrações fortes dos hipócritas religiosos que observam a lei cerimonial, devotam suas vidas ao serviço do templo, só que não possuem qualquer virtude real. Às vezes as pessoas citam a história do bom samaritano e apontam para o sacerdote, para o levita, como exemplos de extrema desumanidade e fecham um livro com um sentimento de superioridade moral. Gente, fazer isso significa não entender a mensagem de Jesus. É claro que a gente deve condenar a indiferença insensível desses dois homens, sabe, desdenhar da sua negligência deliberada, sabe. Só que quando a gente está fazendo isso, a gente precisa entender que a gente está condenando a nós mesmos. A sua postura é exatamente o que vemos na natureza humana hoje, até mesmo dentro do nosso coração, porque quando a gente vê, muitas vezes, uma situação dessa, a gente fala, cara, eu não vou me envolver, não sei o que esse homem, ou o que as pessoas que fizeram com esse homem, podem fazer comigo, sem mesmo justificar a apatia fria que Jesus está condenando. Gente, a gente precisa confessar que nós também somos culpados de uma indiferença cega, semelhante desses homens, sabe, de uma insensibilidade horrorosa, e de um desrespeito pelas pessoas em necessidade profunda. Mesmo que nós não passemos, sabe, para o outro lado da rua sempre, a gente falha, muitas vezes, de não ajudar, de não agir com a nossa obrigação, sabe, de modo que todos nós somos culpados perante a lei com a sua exigência de perfeição. Pode passar. E aí, entra o samaritano, e ele representa um ponto de virada inesperado na história de Jesus, sabe. Como o homem que foi espancado e assaltado, o samaritano também estava viajando sozinho. Então vamos lá, algum tempo depois, o sacerdote e o levita terem passado, o samaritano aparece na cena, e diferentemente dos dois primeiros, o samaritano teve compaixão, depois, quando viu o corpo ensanguentado do pobre viajante. Gente, Jesus não fala isso, mas a vítima do assalto, ele era um judeu, tá? Os ouvintes de Jesus, eu acho que não tinham dúvida disso, porque real, esse caminho que Jesus estava citando, ele realmente existe, e segundo alguns especialistas, é um caminho perigoso até hoje, tá? Porque ele é cheio de cavernas e tudo mais. Então, e acontece que raramente um gentio, né, que iria passar por lá. Ok? Então, e qual que é o problema aqui, gente? Os judeus e os samaritanos se odiavam. Só que assim, não era se odiaram simples, tá, gente? Eles se odiavam. É a mesma coisa, vamos imaginar aqui, eu vou tentar trazer um pouco de polêmica, mas é a mesma coisa se um dia, assim, o Bolsonaro fosse o homem que foi assaltado e quem parou para ajudar foi o Jean Willis. Ou o contrário. Era a mesma, sabe, são duas pessoas tão antagônicas que você não consegue nem imaginar um ajudando o outro. Você não consegue imaginar, a última pessoa que você iria imaginar que iria ajudar, se caso fosse o Bolsonaro, seria o Jean Willis, e vice-versa, se fosse o Jean Willis assaltado, a última pessoa que a gente ia imaginar ajudando era o Bolsonaro, de tão antagônicos que eles são. O povo judeu considerava os samaritanos como um povo apóstata, sabe, que vendeu o seu direito de nascimento espiritual, porque eles se casaram com povos gentios e fizeram meio que uma nova religião misturada, um pouco de judaísmo, um pouco da religião pagã, um negócio que não parecia nem judaísmo, nem a religião pagã, e acabou que eles eram conhecidos, chamados, né, como eles provinham dos pecados de Jeroboão, porque assim como Jeroboão, os samaritanos também, eles fizeram o seu próprio templo, com sacerdotes falsos, sacrifícios ilegítimos. Então, aos olhos dos judeus, os samaritanos, eles eram pior do que os pagãos, porque eles haviam poluído toda a sua religião. Então, para você ter uma ideia, na época de Jesus, quando eles muitas vezes queriam ofender as pessoas, eles até mesmo chamavam essa pessoa de samaritano. Em João 8,42, os peritos da lei, eles falam o seguinte, eles estão falando para Jesus, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Aqueles estavam tentando ofender Jesus, chamar uma pessoa de samaritano era sinônimo de uma ofensa.
E aqui a gente tem um homem samaritano, que na opinião daquele líder religioso, o que era judeu, ele certamente seria o inimigo de sangue daquele viajante. Então imagina na hora que ele estava ouvindo, quando ele ouviu que o samaritano passou, depois de ter passado um sacerdote ou levita, então agora que esse pobre homem que está lá jogado, vai morrer de vez, porque se está passando samaritano, ele vai terminar de matar aquele cara. Ou se sobrou alguma coisa que possa ter sobrado, ele vai terminar de roubar. Só que não é isso que acontece, porque o samaritano teve piedade dele. O que Jesus já estava tentando dizer, sabe, já era uma resposta. A primeira pergunta, né, do que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E era uma resposta, sabe, com uma repressão sutil, sabe, voltada contra o perito da lei que havia levantado essa pergunta. Pode passar. O status de líder religioso não havia contribuído em nada para preparar o sacerdote e o levita para o reino. A religião que Deus aceita como pura e imaculada, nada tem a ver com os direitos de nascença, linhagens de sangue, nem com rituais de confissões de fé rotineiras. Isso está registrado lá em Tiago. Você pode ler o que é uma religião pura. Tiago 1. Agora, vamos lá, pode passar. O samaritano, ele passa a ocupar agora o centro do palco, sabe? E agora vem a mensagem principal. Observe, gente, como esse homem ama, tá? Primeira coisa, ele o viu. Nada de especial aqui, porque o sacerdote e o levita chegaram nessa parte também. A diferença é que eles não demonstraram amor. Esse homem, um homem herege, banido, ele teve piedade. Alguma parte em seu coração acolheu esse homem, um senso de tristeza, luto, empatia, sabe? Ele viu e reconheceu a necessidade urgente daquele homem e resolveu resgatar. Ele assumiu o fardo desse homem ferido como se fosse o seu próprio. Ele aproximou-se, exatamente o oposto daquilo que o sacerdote e o levita fizeram. Ele enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Gente, vamos se lembrar, o viajante que foi assaltado, ele teve todos os seus pertences roubados. Então, tudo que o samaritano usou para enfaixá-lo, veio do seu próprio bolso, de sua própria roupa. Sabe, tanto o vinho quanto o óleo, eles eram usados muitas vezes como curativos. Eu mesmo, muitas vezes quando eu machucava, minha mãe passou muitas vezes azeite, né? Olha, azeite em mim, para poder melhorar as feridas, realmente funciona. E agora, talvez você se pergunte, e de onde veio o óleo e o vinho desse viajante samaritano? Bom, qualquer viajante de longa estrada naquela época, eles costumavam levar consigo, né, azeite para cozinhar e vinho para beber, porque muitas vezes a água que encontrava ao longo do caminho, não era pura para se beber. Então, o samaritano, gente, ele estava usando as suas próprias provisões, sabe? A expressão usada é que ele usou o vinho e óleo generosamente, ele não estava usando um conta-gotas. Ele lavou as feridas desse homem com muito vinho. Jesus está enfatizando aqui a abundância da generosidade desse samaritano. E então, Jesus diz, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, e provavelmente era um burro ou um jumento. Enfim, o animal do próprio samaritano. O samaritano vai a pé, enquanto o homem ferido monta o seu animal. O que Jesus já está ressaltando aqui, não era um cuidado mínimo que esse samaritano estava tendo. Ele estava fazendo um sacrifício extraordinário por alguém que ele não conhecia. Ele levou para uma hospedaria e cuidou dele, ele não largou ali. O samaritano permaneceu ao lado do viajante, alugou um quarto para esse homem, ficou com ele para cuidar dele até que ele se recuperasse sua saúde. Ele continuou a tratar de suas feridas, fornecendo comida, descanso, conforto, água, tudo o que o homem ferido precisasse, e ficou com ele até mesmo durante a noite. Sabe por quê? Porque no versículo 35 diz que no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Gente, dentro daquilo que eu estudei, eu não sei se eu estou certo ou não, mas 2 denários bastava para pagar 2 meses de hospedagem com comida, tá? Eu não sei se eu estou certo, foi o que eu achei procurando, mas a gente já vê aqui uma caridade notável.
Especialmente se a gente levar em conta que esses homens não se conheciam e que normalmente seriam inimigos de sangue. O samaritano, ele abriu mão, sabe, de as suas próprias roupas, de suas provisões, do seu sono e de uma quantia considerável de dinheiro. Ele até mesmo prometeu pagar mais se fosse necessário. Alguém aqui poderia até mesmo criticar a ingenuidade talvez desse samaritano, porque muitas vezes quando a gente ajuda uma pessoa, a gente fala que essa pessoa pode te explorar, porque você é uma pessoa muito boa. Só que o samaritano, ele estava mais preocupado com as necessidades do seu próximo, por isso que ele deixou um cheque em branco para esse homem ferido. Sabe, o samaritano, ele nunca havia encontrado esse homem antes, ele nem sabia o que havia acontecido com ele. E como Jesus conta a história, ele jamais parou para investigar e ficar fazendo perguntas, um interrogatório para esse homem. O seu coração estava tão cheio de amor, que quando alguém cruzava o seu caminho com uma necessidade tão urgente, e que ele pudesse fazer alguma coisa, ele fazia tudo o que podia para ajudar, e jamais questionou ou hesitou. Sabe, em outras palavras, o samaritano nunca parou para perguntar a mesma pergunta que o legalista fez: e quem é o meu próximo? A pergunta muito mais importante é: e eu sou próximo de quem? E a resposta é: qualquer pessoa necessitada. Mas, gente, vamos ser sinceros, se a gente se depara com uma situação dessa, vamos dizer que essa situação ocorreu, tá? Na vida real, eu acho que a maioria de nós consideraria a generosidade desse samaritano exagerada, tá? Exagerada, sabe? Porque, para pensar, alguma vez você já abriu mão de tudo que você tinha para ajudar um homem estranho em uma situação desesperada? Sabe, ou melhor, alguma vez você já fez algo parecido por um inimigo seu? Sabe, você expôs a impureza para satisfazer todas as suas necessidades? Sabe, você forneceu tudo o que ele precisava? Faixas para suas feridas, alimento, companhia durante uma noite de dor, dinheiro, um teto sobre sua cabeça, assistência médica, para então ele entregar um cheque em branco em caso ele precise de outra coisa? Não? Mas, cara, gente, existe uma pessoa que você já fez isso sim. Sabe quem? Você mesmo. É exatamente assim que procuramos satisfazer as nossas próprias necessidades, não é não? Sabe, dê-me tudo o que eu preciso, chame o melhor médico, leve-me para o melhor hospital, contrate os melhores cuidados disponíveis, cuide de mim enquanto for necessário, me paparique. Talvez a gente se aproxime um pouco do auto-sacrifício quando a pessoa necessitada é um membro da família ou algum amigo muito íntimo. Só que quem faria isso tudo a um estranho, ou pior, para um inimigo? Gente, isso simplesmente não se faz, isso não acontece. Sem dúvida alguma, eu acredito que você, em algum momento da sua vida, você fez algo maravilhosamente generoso. Mas será que você realmente ama os estranhos dessa forma, o tempo todo? Gente, é claro que não. Jesus está descrevendo um tipo raro de amor, que não tem limites. E vamos lembrar, essa resposta está sendo também feita para a primeira pergunta: o que preciso fazer para dar a vida eterna? E a resposta de Jesus foi: o que diz a lei? Pode passar, o que é? Ame, o que diz a lei? Ame seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus fala: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Gente, Jesus contou a parábola do samaritano para mostrar como o padrão estabelecido para a lei era inalcançável. Não era não, é inalcançável. E é uma repreensão dirigida não só ao perito da lei, mas a todos nós. Se realmente sempre amássemos o próximo como a nós mesmos, né, da mesma maneira que a gente ama e cuida de nós, esse amor que o samaritano demonstrou, não seria algo tão notável. É porque a gente não ama o próximo como a gente ama a nós mesmos, sabe? Qualquer que tenha sido a armadilha do perito da lei, que ele queria fazer para Jesus, ele foi derrotado já na parábola.
Pode passar. E aí, no fim da história, Jesus devolveu a pergunta ao perito da lei: qual destes 3 homens você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eu acho que essa poderosa lição ficou no ar, assim, um tempo, sabe, um silêncio, quando gera primeiro, e o perito, ele só deu a resposta óbvia, né? Não tinha como ser outra, aquele que teve misericórdia dele. E aí, a próxima resposta de Jesus deveria ter provocado uma convicção profunda, sabe? Uma confissão humilde da própria incapacidade desse homem, porque ele falou: vai, faça o mesmo. Caramba, pode passar, porque essa é a questão, gente, da lei. A lei exige que você faça isso o tempo todo. Como um perito da lei, o homem deveria saber que não era capaz de exercer, nem que seja um único ato de altruísmo extravagante, sabe? E mesmo assim acreditar que ele cumpria as exigências da lei o tempo todo. Gente, a lei exige perfeição o tempo todo. A palavra de Deus diz: maldito quem não puser em prática as palavras dessa lei, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, já torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, a resposta final de Jesus a esse homem, vai e faça o mesmo, deveria ter levado quase que ao desespero, de cair de joelhos e implorar por graça, por perdão, e como é que ele encontra a redenção nisso tudo. Se é isso que a gente precisa depender da lei, a gente não tem esperança sobre a lei. Sabe, a única coisa que a lei pode fazer por nós é nos condenar. Paulo vai dizer aos romanos, que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte, visto que a lei exige perfeição absoluta e divina. Ninguém que pecou uma vez na vida vai estar preparado para a vida eterna sob os termos da lei. O perito na lei, ele deveria ter entendido isso, e nós também temos que entender isso. A verdade é que até mesmo os cristãos, cujos corações Deus derramou o seu amor, não amam como exige a lei. Pode passar. Só que existe uma lição mais profunda aqui. A maneira como o bom samaritano cuidou do viajante é a maneira como Deus ama os pecadores. Na verdade, o amor de Deus é infinitamente mais profundo e mais maravilhoso que isso. O samaritano sacrificou seu tempo, seu dinheiro para cuidar do inimigo ferido. Só que Deus deu o seu próprio Filho eterno para que ele morresse pelos pecados que merecem nada mais do que a condenação eterna. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas o amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Na verdade, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte. Gente, o que Cristo fez para remir o seu povo excede muito o ato generoso ilustrado nessa parábola. Cristo, ele é a encarnação viva do amor divino em toda a sua perfeição. Ele é sem mácula, sem pecado. Em Hebreus vai dizer que ele é santo, ele é inculpável, puro, separado dos pecadores. Durante sua vida eterna, durante sua vida na terra, ele cumpriu literalmente cada risco, cada ponto em absoluta perfeição. E na morte, ele até tomou sobre si a penalidade dos outros. Além disso, sua justiça limpa, incluindo até mesmo o mérito desse amor perfeito de Jesus, ele é imputado àqueles que confiam nele como seu Senhor e Salvador. Seus pecados são perdoados e eles são revestidos com a justiça perfeita exigida pela lei. Eles herdam a vida eterna, não como recompensa por suas boas obras, mas puramente pela graça, por causa da obra de Cristo em seu lugar. Se aquele perito da lei, pode passar, tivesse confessado a sua culpa e reconhecido a sua incapacidade de fazer o que a lei exigia, Jesus teria lhe oferecido uma eternidade de misericórdia, de graça, de perdão, de amor verdadeiro.
Se ele simplesmente tivesse percebido as suas necessidades, eu não tenho dúvida que a resposta de Jesus seria algo parecido com algumas dessas. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem crê no Filho tem a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Gente, acontece que Jesus nunca fez esse tipo de promessa. As almas orgulhosas, sabe, o perito na lei e também o jovem rico na outra passagem, fizeram perguntas específicas sobre como herdar a vida eterna, e ele respondeu confrontando-os com as exigências da lei, mas aqueles que tinham ouvidos para ouvir, ele deixou sempre claro que a vida eterna não pode ser ganha por méritos legais, como pensava talvez o jovem rico e esse perito da lei. A vida eterna, ela é herança graciosa de todos aqueles que depositam sua fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. O homem aceitou a sua lição de que Jesus estava lhe dando? Será que ele confessou a sua incapacidade quando Jesus falou, vá e faça o mesmo? Será que ele reconheceu a sua necessidade de graça e se arrependeu? Bom, aparentemente não, tá, gente? Não tem como saber, porque esse é o fim da história. Lucas, ele já volta a sua atenção imediatamente para um outro incidente do ministério de Jesus. Aquele período, depois de ter sido publicamente envergonhado, em sua tentativa fracassada, né, de envergonhar Jesus em um debate, ele simplesmente desaparece da narrativa e a gente jamais ouve dele. E como pessoa, eu acho, né, aí já é eu, não tenho como saber, mas como uma pessoa que aparentemente a gente viu aqui, ela é orgulhosa e autossuficiente, eu acho que ele resolveu fazer um esforço ainda maior de fazer boas obras, a fim de mostrar-se digno do favor divino e da vida eterna. Sabe, esse tipo de pessoa, elas simplesmente ignoram, ou pelo menos se recusam a aceitar aquilo que a justiça de Deus realmente exige delas. Procuram estabelecer a sua própria justiça, sem submeter a justiça que Deus revelou em Cristo. Essas pessoas leem a parábola do bom samaritano, e como se não fosse nada além do que uma instrução humanitária. Não há nenhum erro, gente, em ser motivado por causa da parábola, para o aperfeiçoamento de amor ao próximo. Não tem problema. E eu espero sim que ela tenha motivado você nesse sentido. Mas se essa for a sua única reação a essa parábola, eu acho que ela seria quase que uma das piores que você poderia ter. Sabe, essa parábola, ela pretende nos incentivar a confessar a nossa fraqueza pecaminosa, buscar graça e misericórdia, voltando-nos para Jesus Cristo, o único, real e verdadeiramente que cumpriu o que a lei exige de nós. Apenas Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Ele é a única fonte verdadeira de vida eterna. Se aquele perito na lei tivesse realmente estudado a lei e não só recitado os mandamentos, se ele tivesse reconhecido o seu pecado, em vez de afastar-se e depois de olhar para si mesmo, logo se esquecendo de sua aparência, eu acho que ele teria sim encontrado um Salvador, ele com certeza encontraria um Salvador cujo jugo é suave e o fardo é leve. Mas como a gente viu aqui na história, a história termina sem qualquer sinal de arrependimento. E essa não pode ser a nossa reação a essa parábola. Gente, sem dúvida, esse estudo que eu trouxe, ele falou muito comigo, e eu espero que também tenha falado com vocês. Pareceu mais uma pregação do que uma aula, eu acho. Só que Deus colocou isso no meu coração. Para mim foi algo difícil de fazer, sem dúvida nenhuma, mas eu gostaria que você refletisse, sabe? Você acha que você tem amado o próximo como a si mesmo?
Porque quando eu percebi que não, e eu não chego nem perto disso, nem aos pés disso, a gente precisa pedir perdão a Deus por isso. A gente precisa ter uma reação de que a gente é muito pequeno, a gente é muito falho. Tá? Então, aqui, sem dúvida nenhuma, Jesus nos dá uma lição sobre o que é amar ao próximo. E principalmente, né, apesar de não ser a principal, o amor ao próximo, a nossa incapacidade de alcançar pela lei, tá bom? Então é só isso, eu terminei aqui. Som. O que é? Tem letra? Começa: se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Do início. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar com meu irmão, a olhar nos teus olhos, enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu espírito,
Sim. Já foi. Obrigada, Léo, por nos trazer a lição. Que lição, né? Quantas lições em uma só lição, várias. E olhar para dentro de nós e vermos, né? Miserável homem que somos, né? E, às vezes, trazendo a hipócrita justiça, né? Que, às vezes, para julgar o outro, falar do outro, e não ajudar, né? O outro, sim. Nós queremos passar para o momento de aniversariantes dessa semana. Nós temos alguns aniversariantes. Hoje nós temos o Paulo Alexandre Melgaço. Ele é o esposo da Bibi, né? Hoje ela nem veio e ela até se justificou que estariam saindo para comemorar hoje um passeio da Bianca, né? E dia 20 nós temos o Gabriel Duarte. Eu não lembro quem que é o Gabriel Duarte. É do Roma? Sim. E dia 22 nós temos o Matheus Camargo. Matheus é o neto neto da Selminha, né? Filho da Fabiane, criança. Nós temos dia 23 o Manuel da Costa, também é da congregação. O Nelito, tá vendo? A gente conhece por Nelito. Então, são esses nossos aniversariantes da semana. Tem mais algum que não está na relação, que alguém saiba? Não? Então, vamos... temos também alguns pedidos de oração que sempre nós estamos tendo. A irmã da nossa irmã Maria Helena, a minha irmã, nós temos o Sonaí. Tem sempre alguns pedidos de oração que tem feito a nossa igreja. A igreja sempre põe aí, o grupo de Débora sempre está expondo todos os pedidos. Vamos estar orando sempre por essas pessoas que têm clamado por nossas orações. Ainda continuamos orando pela nossa irmã, né, que estivemos aí essa semana. E agora, então, nós vamos pedir para encerrar. Tem algum outro aviso, pastor, essa semana? Além da ceia, a ceia hoje, né? E liga, dá o nome no WhatsApp da igreja, que está vindo, por causa da quantidade de pessoas aqui permitidas. Vamos estar orando, então? Aí vamos, então, orar, encerrando de uma vez, pastor. Vamos pedir, pode o senhor mesmo, que já tem o microfone do senhor aqui, né? Que já ora e encerra para a gente. E agradece pela vida dos aniversariantes. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs? Agradecendo a Deus todos aqueles, né, que participaram conosco aqui no templo, e os pais que vieram trazer seus filhos participando, estão lá com a criançada lá, que coisa boa, muito bom ter novamente as nossas crianças. Nós já tínhamos feito isso na semana passada, isso alegrou muito o nosso coração. Espero que daqui por diante, cada vez mais as coisas se ajustem, que a gente tenhamos a possibilidade de ter mais gente aqui no templo. Estamos aguardando uma nova resolução dos governantes aí da nossa cidade. Haveria uma reunião essa semana para ajustar outras partes da flexibilização. Ela não aconteceu, foi transferida para a próxima semana, mas aguardamos aí mudanças na maneira de nos reunirmos aqui. Vamos orar. Que coisa boa. 24 anos. Gente, ano que vem tem muita festa, vocês já estão sabendo, né? Não é? Então tá bom, Marluz, vamos orar assim.
Damos-te graças, Senhor, por esse tempo tão precioso que passamos aqui, daquilo que somos lembrados por Tua palavra, no que diz respeito ao nosso papel como povo de Deus, as implicações do chamado do Senhor para as nossas vidas, do quanto nós precisamos da Tua misericórdia, do quanto nós precisamos da Tua graça, quanto ainda essa caminhada diária, ela é um tempo do moldar do Senhor nas nossas vidas. Deus, nós precisamos de Ti. E as pessoas que não fazem parte do rebanho do Senhor precisam da ação do povo do Senhor. Gente comprometida com a tua obra, gente comprometida com o Teu amor, moldados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Deus, a Tua igreja precisa de Ti, nós precisamos de Ti, por isso pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos remodele segundo o Teu querer a cada momento, a cada ação nossa. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, seja o pecado de ação por aquilo que fazemos, seja o pecado de omissão, quando não fazemos. Deus, tenha misericórdia de nós e traga do Teu perdão, nos dando, ó Deus, as novas oportunidades de refazermos, ó Deus, a nossa caminhada segundo o Teu querer. Te agradecemos por estes Teus filhos que celebram mais um ano de vida. Deus, muito obrigado pela vida do Nelito, do Gabriel. Deus, muito obrigado porque é o Senhor que tem abençoado o Mateus, o Senhor que guarda junto com as suas famílias, o Senhor que os permite, ó Deus, contar bênção sobre bênção. Que o Senhor dê a eles muitos anos de vida debaixo deste cuidado do Senhor. Obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado pela Marluza celebrar com seu esposo e sua família por 24 anos de vida conjugal. Com certeza, Senhor, existiram momentos de dificuldades, mas também momentos de festa, de celebração, de júbilo, de conquistas, Deus, com o casal, com os filhos, e nós te agradecemos por isso e pedimos também a continuidade da Tua bênção sobre eles. Abençoe, ó Deus, os enfermos da nossa igreja. Obrigado pela recuperação, ó Deus, daqueles que o Senhor já os permitiu estarem nos seus lares. Obrigado pela irmã da Dona Maria Helena. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado a família do seu Onair, cuidado deles. Deus, derrama, Senhor, do Teu poder curador, ó Deus, sobre o povo que clama pela libertação de enfermidades. Leva a gente em paz para casa, Senhor, para o nosso lar. Dá-nos um bom domingo, debaixo dos Teus cuidados. Permita-nos estarmos logo mais à noite aqui, para juntos adorarmos ao Teu santo e bendito nome. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor nos ensine a orar como ensinaste os Teus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe. Tenha um bom domingo em nome de Jesus, e você também na sua casa. Tenha um bom domingo em nome de Jesus. Deus te abençoe.